Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de trigo? Sou Marcelo Debaco, da Debaco Corretora. Esteja conosco e teremos novos vídeos pela frente. Falando um pouco da expectativa, o que a gente pode esperar para a safra 2019-2020, que o último relatório do Departamento Americano de Agricultura, o próprio USDA, mostraram uma redução no estoque mundial, mas mais importante do que a estatística mundial, o número grosso, é que os exportadores, os grandes maiores exportadores, diminuíram o seu estoque final de trigo exportável. Ou seja, vai ter menos trigo para exportar no mundo, especialmente Rússia e Ucrânia perderam muito, a própria comunidade europeia, de uma forma geral, perdeu também trigo pela seca no momento de enchimento de grão, isso está sendo computado agora na colheita. O uso de ração também deve aumentar, porque o preço do trigo se aproximou muito do preço do milho. Os preços foram caindo tanto, a própria questão de produção menor de milho, também nesses países do hemisfério norte, a perspectiva de menor plantio ou de piores condições de plantio, também fizeram que o milho subisse de preço, afinal eles estão consumindo estoques, a próxima colheita deles é em setembro. Então, provavelmente, essa demanda da ração pode carregar o preço do trigo. Nós temos aqui um vizinho, a Argentina, mas dos 5 maiores exportadores de trigo do mundo, somente a Argentina está no hemisfério sul e somente a Argentina tem saldo exportável. Provavelmente, os números que nós estamos lendo da Argentina podem se inverter no momento que eles tiverem o trigo disponível. Hoje é muito fácil falar de trigo futuro, mas na hora de ter o trigo na mão e embarcá-lo, o mercado pode se tornar diferente. Então eu vejo uma expectativa de mercado melhor para o trigo, especialmente no começo de 2020, quando existe o congelamento dos portos do hemisfério norte, somente a Argentina com condições de exportar trigo. Então nós podemos ter uma leve queda ou até uma barrigada na safra aqui brasileira, que isso é natural, mas uma recuperação muito severa de preços, justamente porque os grandes maiores exportadores, os 5 maiores exportadores mundiais, têm menos trigo. E outra coisa importante, os 5 maiores importadores consumiram mais dos seus estoques do que tinham importado e do que produzem eventualmente em casa. Então nós temos um panorama mais otimista para o ano, para a safra 19-20, para o ano 2020, mesmo com câmbio a 13,50, considerando que esse seja um panorama possível, o trigo argentino a 197 dólares FOB remeteria o nosso trigo a 720 no interior, fazendo uma conta desde do porto, trazendo para casa. Porém, se nós pensarmos em exportação, esse número fica prejudicado. Então, no começo da safra e até o meio de novembro, nós podemos ter uma queda de preço, um interesse menor. Mas existe essa demanda mundial muito aquecida, especialmente a ração buscando trigo. E para a gente entender um pouco o tamanho disso, a gente olha aqui para o Rio Grande do Sul. A nossa demanda de trigo gaúcho está na casa de 1,5 milhão de toneladas, enquanto a demanda por milho está acima de 7 milhões de toneladas. Então, a ração tem 7 vezes mais capacidade de absorver trigo do que o moinho, do que a indústria moageira para consumo humano. E isso acontece no mundo inteiro. A indústria de ração tem uma capacidade muito grande de absorver estoques de trigo. Como o preço do trigo está mais competitivo, e para a gente ter uma ideia, em janeiro o trigo valia 20 dólares mais do que o milho. Hoje ele vale apenas 4 dólares mais. Considerando que o trigo está sendo produzido agora e o hemisfério norte está consumindo seus estoques de milho, provavelmente essa migração é natural e vai acontecer com muita força. Não estou prometendo, mas eu acredito nisso. Obrigado e nos sigam nas redes. Até mais.